Aleluia, você pode se sentar. E esse amor de Deus é isso mesmo, ele é ousado, ele é infinito, ele é incondicional. E ele alcança a mim e a você por meio de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus. Naquela cruz, a maior prova de amor que o mundo já conheceu. O amor mais impressionante que já existiu. E nós estamos aprendendo exatamente sobre esse amor. E hoje vai ser a última mensagem dessa série que nós estamos trazendo, chamada de o perfeito amor, que é o amor de Deus. Esse amor que é manifestado através do Filho. 1 João capítulo 4 diz que Deus é amor. Deus não ama, Deus não sente amor, Deus não é um mero sentimento, uma mera emoção, mas Deus é a essência do próprio amor. Deus é amor. Isso precisa fazer com que eu e você tenhamos um movimento diferente, porque quando nós entregamos nossa vida para Jesus, a gente se abre para que esse amor de Deus habite dentro de nós, por meio do Filho. Amém? E ao longo desse mês, a gente viu alguns pontos, alguns temas ao longo dos últimos domingos. Eu quero reprisar aqui, eu falar pelo menos os temas com você. Primeiro domingo a gente viu sobre esse amor nos livra do medo. E o texto lá de 1 João fala que o perfeito amor expulsa o medo. E a gente pode viver livre. A gente pode viver, então, sem medo de viver, porque esse amor nos fortalece, nos encoraja. Nós aprendemos que, na segunda mensagem, que nós podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Porque sem esse amor nos alcançar, o nosso amor ia ser um amor que não ia ser amor. Ia ser um sentimento meramente humano, condicionado a tantas coisas, falho, frágil. Mas a gente pode amar como Ele amou, porque Ele nos amou primeiro. E aí nessa compreensão, semana passada nós vimos que esse amor nos transforma. Faz com que a gente deixe a nossa velha maneira de viver e passe a viver agora numa novidade de vida, numa vida nova que transborda esse amor, e tantas coisas são transformadas e mudadas em nossa vida. E hoje nós vamos finalizar falando de um amor incondicional, ou melhor, intencional. Eu estou confuso com esse negócio de incondicional e intencional, porque é para ser intencional, e aí para quem está na internet, aí a hora de eu escrevi incondicional. Mas é intencional. E pode ser incondicional também, não é verdade? As duas coisas funcionam. Mas a ideia é falar desse amor intencional. Eu quero que você abra novamente a sua Bíblia em 1 João capítulo 4. Nós vamos ler novamente o texto que lemos nos últimos domingos. E o nosso foco vai estar no versículo 20 e 21, nesse domingo agora, para essa mensagem. Então, opa, pingou aqui. 1 João capítulo 4. A partir do versículo 7, nós vamos ler juntos. A palavra de Deus diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito, ou nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor, não há medo. Ao contrário,
O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Vamos orar? Senhor, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. E mais uma vez pedimos que o Teu Santo Espírito possa ministrar com muita liberdade no nosso coração. Fala conosco nessa noite, assim nós oramos e pedimos. No precioso nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. E amém. O texto que nós vamos falar hoje, os versículos que vamos usar de base, mas vamos ter outros textos também, é o 20 e o 21, que diz: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Um amor intencional, um amor que precisa ser escolhido, que precisa ser praticado, um amor que não depende da influência de um sentimento externo, mas que escolhe amar. É esse tipo de amor que precisa ser manifestado em mim e você, uma vez que nós fomos transformados pela presença do Senhor Jesus, quando entregamos nossa vida a Ele, transformados pela presença do Espírito Santo em nós. É interessante que a afirmação aqui, o ame também a seu irmão, isso está no imperativo. Não é uma sugestão, é uma ordem enfática. Se você ama a Deus, ame também seu irmão. Não tem opção. E o texto anterior está dizendo, se você diz que ama a Deus, mas você não ama seu irmão, você é mentiroso. E eu queria aqui compreender isso junto com você, que você não precisa expressar um ódio terrível pelo seu irmão. O fato de não amar, você já está desobedecendo a essa ordem de Jesus. Ame também a seu irmão. Nós precisamos olhar para isso de maneira muito especial e olhar para o nosso coração e entender como nós estamos respondendo a essa ordem de Jesus. Se nós estamos sendo intencionais ao amar quem está perto de nós, ao amar o nosso próximo, nosso irmão, o nosso vizinho e todas as pessoas com as quais nos relacionamos. Toda a compreensão desse perfeito amor de Deus por mim, obrigatoriamente me leva a praticar esse amor. Ou então esse amor de Deus não me transformou ainda. Só está na minha mente, só está no meu conhecimento, só está no meu intelectual, mas não veio para o coração. Não promoveu de fato a transformação que precisa promover. Se eu fizer uma pergunta aqui para vocês, para quem está na internet também, você vai receber essa mesma pergunta, receber não, você vai me ouvir. Você ama a Deus? Sim ou não? Fácil de responder, não é? Muito fácil. Dizer que ama a Deus sai facinho. Você ama quem odeia você? Você ama quem te persegue? A gente tenta, né, pastor? Porque a gente não é perfeito, a gente é humano, né? De vez em quando dá um... Você entende? Precisa sair mais da nossa mente. Isso precisa vir para a minha maneira de demonstrar na prática esse amor. Eu não estou dizendo que é fácil. Porque para nós, humanamente falando, é complicado. Mas não tem que ser eu a amar. Tem que ser a presença de Jesus em mim que vai me motivar a amar. E é assim que eu preciso viver. É desta maneira que eu preciso demonstrar amor, e esse amor tem que ser prático, não só de boca, não só de palavra. Tanto o meu amor a Deus, quanto o meu amor ao meu irmão, ao meu próximo. E é interessante entender e compreender, Jesus sempre ensinou que o que vale é a prática. Não vale você ter conhecimento, não vale você dizer que faz. Ele não questionava isso lá dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei, dos entendidos da lei, que sabiam tudo, mas praticavam muito pouco.
Quando a gente lê lá em Mateus 25, logo depois que ele fala mais ou menos lá, aquele capítulo mais apocalíptico, né? De Mateus ali, que Jesus fala de como vai ser a volta do Filho do Homem. Lá no 25 ele vai falar que quando esse dia acontecer e o julgamento das nações forem acontecer, então o rei vai colocar à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Aqueles que não cumpriram. E aí ele vai dizer assim, olha, vinde benditos de meu Pai, vão possuir por herança a terra que lhes está prometida. E você lembra o que o texto diz? Porque eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Eu estava enfermo e você cuidou de mim. Eu fui estrangeiro e você me acolheu. Eu necessitei de roupas e você me vestiu. Eu estive preso e você foi me visitar. O que isso representa? Sentimento só? Ação prática. Amor vivido na prática. Eu não vou nem falar o que ele vai dizer, né? Para o bode. Para o bode vai dizer assim, você me viu fazendo tudo isso, você não fez isso. Aí eles vão perguntar, mas quando é, Senhor, que a gente fez isso? Quando que a gente viu com fome, com sede, estava enfermo? Quando foi? Você lembra a resposta de Jesus? Quando você fez para um destes meus pequeninos irmãos. Jesus não falou assim, não, quando você foi para a igreja cantar, quando você deu sua oferta, quando você deu seu dízimo, quando você foi líder de louvor, quando você foi chamado para ser pastor. Não foi isso. É quando você fez e quando você praticou esse amor para um desses meus mais pequeninos irmãos. Amor intencional é esse amor na prática. Não adianta você dizer que ama. Dizer que ama é fácil demais. Você precisa mostrar na prática que ama. E que ama intencionalmente, mesmo quando não é fácil amar. Quando você escolhe amar. E essa questão de amar e prática e fazer o bem, e ter esse olhar voltado para o próximo, não vem com Jesus. Jesus deixa isso muito claro. Mas lá do Antigo Testamento, os profetas já diziam, já mostravam isso. Oséias 6, versículo 6, diz, o texto diz que o Senhor dizendo através do profeta, olha, eu desejo misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus ao invés de holocaustos. Se você conhecer a Deus de fato, você vai entender que cumprir a lei é fazer aquilo na prática, é olhar para o seu irmão, é atender a necessidade dele. O Senhor Jesus replica isso, reforça isso. Quando ele está respondendo para alguns fariseus lá, quando ele está sentado com os publicanos comendo, e ele fala, você está comendo com um publicano, tal. Jesus lembra isso, vocês não lembram do que foi dito? Misericórdia, eu desejo e não sacrifício? Porque essa prática sempre esteve no coração de Deus. Jesus então coloca isso de maneira muito clara para nós. Deixa isso muito claro, Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumprir a lei completamente. E a lei exige essa prática de amor. E um ponto que a gente vai aprender hoje é que amar intencionalmente produz reciprocidade. Quando eu sou intencional no amar, eu também recebo amor, e essa troca de amor acontece. Mateus 7, versículo 12. Lá no finalzinho do Sermão do Monte, inclusive, estamos estudando o Sermão do Monte da nossa escola bíblica durante esse trimestre. Só está na segunda lição hoje, então se você perdeu, segue firme semana que vem, que vai pegar da 3 em diante, tem muita coisa para a gente aprender ainda, né, irmã Débora? Bênção. Mas olha só, finalzinho do Sermão do Monte, Jesus diz assim, Mateus 7, versículo 12, assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Em tudo façam o que? Aos outros. Reciprocidade. Você quer receber amor? Ame. Ame intencionalmente. E essa reciprocidade não é baseada numa expectativa do que eu vou receber.
Não é baseado naquilo que eu vou receber em troca, mas é baseado na minha atitude correta de fazer a minha parte, de amar porque Jesus me mandou amar, mesmo se a outra pessoa não vai me amar. Só que existe uma outra lei que ajuda a gente a compreender isso, que a gente chama de lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Ele também vai colher. É interessante a gente ver, infelizmente, tantas pessoas que chegam no final da vida e acabam sozinhas porque não plantaram amor, porque não amaram intencionalmente, porque não fizeram a semeadura correta. Eu sei que você deve conhecer pessoas assim. Eu conheço. E é triste, não é triste? Você vê uma pessoa que chega ao final da vida e quase ninguém quer ficar perto. E quando fica é por obrigação. Puxa, que triste. Porque não amou intencionalmente, não construiu uma vida baseada no amor, nesse amor intencional, na escolha de amar, na escolha de plantar algo bom na relação, nos filhos, enfim, em tudo. E sofre a consequência. Essa reciprocidade acaba não acontecendo. Mas quando eu escolho amar, como o Senhor Jesus me orientou, é natural que essa reciprocidade aconteça. Não é gostoso você conversar com alguém que é amável? Dá prazer para a gente, não é? E como é gostoso você estar perto daquela pessoa e você corresponder àquele amor. É fácil. Por isso nós precisamos ser intencionais em mostrar esse amor. E eu vou repetir a frase de Jesus: quem ama a Deus, ame também seu irmão. E é isso que precisa ficar no meu e no seu coração. Uma segunda lição que a gente pode entender é que amar intencionalmente produz compaixão. E compaixão aqui, de fato, é o amor em ação. É a atitude prática de amar. Colossenses 3, 12 e 13 diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Olha o amor aí. Olha o amor que precisa nos moldar e nos fazer ser revestido não de uma compaixão qualquer, mas de uma profunda compaixão. Sabe, esse amor intencional, ele tem que ser muito intencional. Ele tem que ser muito profundo. Sabe o dia que está mais difícil amar? É aí que você vai falar assim: é hoje que eu vou fazer tudo por aquela pessoa. É hoje que eu vou fazer tudo nessa situação onde está difícil. Porque é assim que o Senhor me escolheu. É assim que o Senhor escolheu fazer. Não é uma ação qualquer. Não é só quando eu estiver disponível ou com vontade de fazer. Não é só quando a situação estiver favorável. Profunda compaixão é uma escolha de amar intencionalmente. Amar como Jesus amou. Interessante olhar para esse texto, e ele ajuda a gente a entender que essa profunda compaixão, ela vem acompanhada de outras atitudes, ou de outros atributos, que é bondade, humildade, mansidão, paciência. Uau! Isso quer dizer que se eu escolher amar, além de ter uma atitude prática, eu vou aprender a amar com bondade, com humildade, com mansidão, com paciência. E paciência é uma coisa que nem sempre todo mundo tem. Tem os ditos aí que chamam do pavio curto, e uns pavio já acabou também, não é? O tolerância zero. A gente precisa se revestir. Eu gosto dessas palavras que a Bíblia traz para a gente. O que é revestir? É vestir de novo, e de novo,
e de novo. Deixa o que está velho, deixa a roupa velha, revista-se do novo e revista-se dessa profunda compaixão. E amanhã, a hora que você acordar, veste de novo, e depois de amanhã, veste de novo, e de novo, e de novo. Não deixe o seu dia começar sem você se revestir desse amor intencional e dessa profunda compaixão por quem está perto de você. Eu tenho certeza que sua vida vai ser muito melhor. E o texto aqui de Colossenses ainda diz que nós temos que perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros e revestir-nos do amor, que é o elo perfeito. Esse amor, esse perfeito amor de Deus, precisa fluir no meu e no seu coração. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Uma terceira lição para a gente aplicar, é que esse amor incondicional produz liberdade para a gente compartilhar. Compartilhar a vida, compartilhar as necessidades, compartilhar o que a gente tem. Atos capítulo 4, verso 32, a igreja estava experimentando crescimento, o Espírito Santo estava se movendo de maneira maravilhosa, e a igreja estava anunciando o Evangelho e compartilhando esse amor, e o texto diz assim para nós, da multidão dos que creram, nós usamos esse texto ontem, né? Nosso encontro de PGMs aqui, da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Esse amor, e esse perfeito amor, e esse amor intencional, então me leva a me libertar daquilo que eu acho que é meu. Daquilo que eu acho que é para o meu prazer, daquilo que eu acho que é para atender a minha necessidade. E me faz olhar e dizer assim, Senhor, isso que o Senhor me deu, é para abençoar quem? É para ser compartilhado com quem? Quem vai usufruir disso que o Senhor está me dando, dessas bênçãos que o Senhor está derramando sobre mim? Esse amor, ele precisa ser compartilhado e precisa nos libertar do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, nos libertar de nós mesmos, e muitas vezes é difícil nos libertar de nós mesmos. A gente fica preso dentro daquilo que a gente acha que é o certo, daquilo que a gente acha que é o melhor, daquilo que a gente acha que é nosso. Com muita facilidade. A gente também diz, não, eu sei que tudo é de Deus. Deus me deu tudo. Tudo é dele, tudo é para a glória dele. Mas tira de você para ver. Você vai dizer que nem Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sai com facilidade da nossa boca, não é? Primeira perda que você teve, se ajoelha, Senhor, louvado seja o teu nome, que o Senhor levou embora aquilo que eu amava tanto. É assim que você faz? Primeira coisa que você faz é chorar, né? Oh Deus, por que comigo? Puxa vida. A gente precisa se libertar desse eu, do meu, e entender que é nosso. E entender que é para o bem do próximo. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Não é compartilhava o que sobrava. Não é compartilhava se tinha a despensa cheia ou não. Você lembra daquela viúva lá do Antigo Testamento? Que o profeta chegou lá, Deus mandou o profeta justamente para casa daquela viúva. Que já estava esperando para morrer, ia comer o último pedacinho de pão que ela ia fazer lá para comer com o filho. E agora nós vamos morrer. E o profeta falou assim, não vai não. Será que se você recebesse alguém em casa numa situação como essa, você ia depositar essa fé, essa confiança que aquela viúva depositou? Olha, eu só tenho isso, mas eu vou compartilhar com você também. Como isso precisa mudar a nossa perspectiva de vida, como isso precisa mudar a nossa perspectiva de posse das coisas. Eu já compartilhei, mas eu vou compartilhar de novo. Tem gente que não ouviu essa história. Quem já ouviu, vai ouvir pela centésima, milésima, 300ª vez.
Deus me ensinou isso de um jeito muito maluco. Os nossos filhos eram pequenos, o mais novo tinha 3 anos. A nossa caixa encheu d'água e tudo que tinha dentro se foi, se perdeu. E naquela noite, bom, a história é longa, mas só para entender o que Deus me ensinou, né? Aí naquela noite eu fui para a casa do meu pai adotivo aqui, estava tomando banho, e eu converso com Deus de vez em quando tomando banho mesmo. Eu estava assim, Deus, tá bom, né? Aconteceu, tinha tudo, agora não tem mais nada. Eu acho que é para o Senhor trabalhar em mim essa questão de construir, de depender do Senhor e tal. E então, me ajuda a entender isso. E Deus fala para mim assim, o que você não está entendendo? Aí eu falo, não, Senhor, o Senhor está de brincadeira. Eu não estou entendendo porque aconteceu tudo isso. Mas o que você não está entendendo? Aí Deus fala muito claro, você não está ensinando seus filhos que tudo é meu, que você não tem nada, eles não têm nada, até o brinquedo deles é meu. Não. Eu falei, é verdade, a gente fala isso para os nossos filhos mesmo. Mas é assim mesmo? Ele falou assim, então, se tudo é meu, você não tinha nada, você não perdeu nada. Era tudo meu. Por que esse sentimento de perda? Ah, entendi. Entendi. E foi maravilhoso o que Deus fez nessa história. A maneira como tudo que não era meu, e continuou não sendo meu, voltou para dentro de casa. Não deu 3 dias depois, estava tudo dentro de casa de novo. Tudo. E melhor do que tinha antes. E Deus falou assim, lembra? Não é teu, é meu. Eu botei aí de novo, que eu tirei do outro lugar e botei para você. Interessante a gente compreender isso. Não basta falar que tudo que nós temos pertence a Deus. O problema é que a gente fala que tudo que nós temos pertence a Deus, mas a gente age como tudo pertencente a nós. É uma incoerência nossa. Nós precisamos amar como o Senhor amou e entender que tudo que Ele nos deu é para compartilhar e para a bênção do próximo. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Quem compreende que Deus te deu algo, entende que Ele te deu também para usar com o seu irmão, para abençoar o seu irmão. Como é precioso viver isso. E isso é fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer. Viver como Jesus nos ensinou a viver. Filipenses capítulo 2 diz que a nossa atitude tem que ser a mesma que houve também em Cristo Jesus. E o capítulo 2, versículo 4 e 5 desse texto diz assim, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí o 5 diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E é um dos textos mais lindos que eu acho no Novo Testamento. Porque ele não considerando ser, não levou em conta o fato de ser Deus, e se fez homem, e além de se fazer homem, ele se fez servo, e humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas por isso Deus o exaltou, Ele deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho. Aqui na igreja, nos encontros dos cristãos, se dobre todo joelho onde? No céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Cabe uma pergunta para a gente encerrar. Cabe uma pergunta para a gente aplicar tudo isso que a gente aprendeu ao longo dessa série de mensagens, desse estudo de 1 João capítulo 4, a partir do versículo 7. Eu queria que você refletisse aí se você já está conseguindo viver livre do medo.
Esse amor e esse perfeito amor vivenciado em você está de fato te deixando livre das pressões que você sofre todos os dias? Esse perfeito amor está sendo manifestado em você e você compreende que ele só é possível porque o Senhor te ama e te ama com amor incondicional e Ele amou você primeiro. Você está permitindo que esse amor transforme a sua vida? Para aí sim, você poder amar incondicionalmente. A pergunta que você precisa responder é: você está disposto a entregar tudo o que tem para que o amor de Deus se manifeste através de você? A equipe de louvor pode subir aqui. Eu quero que você fique com essa pergunta na sua mente. Você está disposto a entregar tudo o que você tem para que o amor de Deus se manifeste através da sua vida? Para que você possa de fato amar intencionalmente e também incondicionalmente? Esse é o desafio meu, para a minha vida e para a sua vida. Nós vamos encerrar essa série com esse desafio. Eu não vou convidar você para ficar de pé. Eu quero que seja uma atitude sua com o Senhor. Você não precisa ficar de pé para mostrar para ninguém. É o seu coração e o Senhor conhece o seu coração. E você pode ficar de pé só para as pessoas verem. Você pode ficar de pé só num ato de emoção. Mas eu quero que você agora em oração peça para o Espírito Santo sondar o seu coração. Baixe sua cabeça e diga: Senhor, será que eu estou mesmo disposto a entregar tudo que eu tenho para esse seu amor se manifestar em mim? Diga para o Senhor: Senhor, tira de mim. Tira qualquer coisa que está atrapalhando essa entrega, qualquer apego que eu tenho que não seja ao Senhor. Tira em nome de Jesus. E mesmo que seja, Senhor, aquela coisa que eu aprecio tanto, mesmo que seja aquela coisa que eu amo tanto, mas se está atrapalhando a manifestação do amor do Senhor, tira, por amor do teu nome, tira. Eu quero viver só pelo teu amor. Eu quero entregar tudo para ser somente eu e o Senhor, e mais nada, e mais ninguém. Eu quero que só a graça do Senhor se manifeste, só o amor do Senhor se manifeste. Eu quero entregar tudo. Eu entrego tudo. Porque o Senhor é mais importante, porque eu quero amar ao Senhor acima de todas as coisas. Eu quero amar o meu próximo como Jesus me amou. Eu quero amar a Deus e amar ao meu irmão. Nós vamos orar já antes de cantar. Depois nós vamos cantar um hino, que eu tenho certeza que vai consolidar essa decisão no nosso coração. Senhor, obrigado. Obrigado pela presença do Senhor e obrigado por esse amor que de fato nos constrange, nos transforma. É impossível, Senhor, ser exposto à tua presença e sair o mesmo. Que o teu amor possa reinar e possa resplandecer em nós. E de fato nós possamos todos os dias nos revestir do amor que é o elo perfeito, nos revestir de profunda compaixão e amar incondicionalmente e intencionalmente todas as pessoas que o Senhor colocar perto de nós. Nos usa para o louvor da tua glória. Manifesta o teu perfeito amor em nós e tira tudo aquilo que pode atrapalhar essa manifestação gloriosa do Senhor.
Tira de nós tudo aquilo que impede o agir com liberdade do Teu Santo Espírito em nós. Queremos somente o amor do Senhor reinando, porque esse Teu amor e esse perfeito amor, porque o Senhor é o próprio amor e é esse amor que é o elo perfeito que nos liga ao Senhor por meio de Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Consolida, Senhor, no coração, no meu coração e no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs, a decisão que cada um está tomando nessa noite, e que a cada novo dia nós possamos nos entregar completamente ao Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.